eu me critico, eu não acredito em mim, eu não me valorizo, eu sou menos do que os outros, o que que esse filho está aprendendo? Porque muito mais sobre aquilo que a gente, do que aquilo que a gente ensina, é sobre imitar os nossos próprios comportamentos. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicóloga e mais um monte de outras coisas. E hoje eu quero conversar com você sobre esse livro. O livro que você gostaria que os seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, da Philippa Perry. Esse livro ele começa com alguns exercícios, ele fala de inúmeros assuntos, de aceitação e acolhimento da criança, por que essa criança chora tanto e é mais birrenta, vamos dizer assim, ou como é que a gente pode lidar com as próprias emoções diante das emoções desafiadoras dos nossos filhos. E aí, eu quero trazer um trecho para você. Por causa da nossa grande necessidade de querer que os nossos filhos sejam felizes, às vezes os distanciamos da raiva ou da tristeza. No entanto, para uma boa saúde mental, as crianças precisam ter todos os sentimentos aceitos e aprender maneiras apropriadas de expressá-los. E isso também vale para nós, adultos. Por isso é importante aceitar nossos próprios sentimentos em vez de negá-los. E é essencial aceitar nossos filhos com todos os sentimentos que possam vir a experimentar. Quando ajudamos uma criança a expressar seus sentimentos com palavras ou desenhos, nós também a ajudamos a processá-los e a encontrar maneiras aceitáveis de comunicar o que sentem, ou seja, todos os sentimentos importam. Eu trouxe especificamente essa parte da emoção, porque são as emoções que vão guiar os nossos filhos para diversos caminhos. A gente fala muito sobre educação e a educação tradicional, o método de ler, aprender, se exercitar, para aí sim adquirir aquele conhecimento, que a gente esquece que ninguém aprende sobre as emoções. Hoje os meus filhos têm aula na escolinha sobre expressão corporal e sentimentos, mas isso não é comum. A gente não aprende a lidar com as próprias emoções. A gente aprende apenas a suprimir. Eu já falei isso aqui algumas vezes no podcast e quero trazer de novo. Aquilo o que os nossos pais falam sobre quem a gente é ou quem a gente vai ser impacta. E quando o meu marido era criança, todas as fotos dele de bebê, ele tá chorando ou com a sobrancelha vermelha e o olhinho inchado de chorar. E ele era chamado de chorão. Mas só quando ele tinha 6 anos de idade descobriram que na verdade ele tinha uma hérnia, que deveria doer com bastante frequência, mas ele não sabia explicar. Conforme ele cresceu, ele não chora. É muito raro ele se emocionar. E aí eu quero trazer o seguinte: será mesmo que seu chorão era um problema? Ou era só uma expressão? A minha filha mais nova, para se expressar, fica brava. E o meu filho mais velho usa a principal forma dele de expressão quando ele está insatisfeito, o choro, a tristeza. Raramente ele sente raiva. Se as emoções elas não são acolhidas, a gente entende que há algo de errado com a gente, não com aquilo que a gente sente. Porque aquilo que a gente sente faz parte de quem nós somos. Então, quando uma criança, adolescente, adulto, vai sendo impedido de expressar suas próprias emoções, essa pessoa vai adoecendo. Vou trazer um outro exemplo de fora para você entender como os comportamentos ao redor podem prejudicar a nossa saúde mental e o que isso tem a ver com as emoções. Ontem eu estava conversando com uma colega psicóloga que faz avaliação psicológica e a gente estava falando sobre superdotação,
déficit de atenção, ansiedade e como esses diagnósticos muitas vezes são confundidos. E olha que curioso o que ela me trouxe. Quando o déficit de atenção ele não é diagnosticado na infância ou na adolescência, na vida adulta ele aparece no consultório como depressão e TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Mas por que que isso acontece? Porque essa pessoa é bombardeada durante boa parte da vida com os seus erros. Então você sempre erra, você sempre esquece, você sempre derruba, você não consegue, você não é bom, você não, você não, você não. E ela não entende o porquê ela não é aquilo que os outros esperam. E ela começa a acreditar que há algo de errado com ela. Então, muitas vezes, por não existir esse diagnóstico antes, quando se chega a procurar ajuda psicológica, o primeiro diagnóstico é esse. Depois, quando a gente vai aprofundando no tratamento, a gente entende que, na verdade, era um déficit de atenção não diagnosticado. E aí, as nossas emoções e aquilo que o outro pensa sobre nós impacta. Porque se você é chorona o tempo todo, tem algo de errado e você precisaria mudar. E aí você, ao invés de sentir, você suprime, controla, se fecha para determinadas emoções. Como os nossos pais e as pessoas ao nosso redor, nossos cuidadores, nos veem, impacta diretamente no nosso olhar para o mundo. Então, se uma criança é vista como a inteligente, a criativa, a corajosa, o que ela vai pensar de si lá no futuro? E se uma criança é vista como aquela que chora, que derruba, que erra, como é que ela vai se perceber? Quando eu casei com meu marido, eu já contei essa história aqui, ele dizia que ele era muito desastrado, que ele sempre derrubava o suco na mesa, que quando ele era criança, em todas as festas de aniversário, gritavam Evni, porque ele era a criança que ia derrubar o suco. O interessante é que depois que a gente casou, se ele fez isso umas 2 vezes, foi muito. Porque derrubar o suco na mesa é algo completamente normal, principalmente com uma criança que tá correndo animada no aniversário com pressa de brincar, colocando o suco naquele copo descartável, bem fraquinho, que vira com uma simples respiração. Então, muitas vezes a gente acha que é alguém que a gente não é. Quais eram as reações dos seus pais ou cuidadores lá na sua infância quando você errava? O que que eles diziam ou como eles te olhavam? Porque eu lembro que uma vez eu quebrei uma garrafa de água e eu lembro como os cuidadores ao redor me olharam. Eles não gritaram, eles não bateram, mas a forma como eles me olharam me fez entender que eu fiz alguma coisa muito errada e muito séria. Na minha casa, as crianças usam copo de cerâmica ou vidro, que é o mesmo copo que a gente usa. E o Vicente trincou o primeiro copo agora com 5 anos. A minha reação foi: filho, você se machucou? Não. Então tá. Deixa o copo aí onde tá, que o copo caiu no chão, foi rolando e só deu uma trincadinha. Deixa o copo aí no chão que o papai ou a mamãe vão recolher. Internamente, eu, óbvio, queria reclamar, brigar, externalizar. É um copo único, foi feito por uma amiga minha, não existe outro igual no mundo. É claro que eu fiquei chateada. Mas isso poderia impactar tanto nele e não faria o copo voltar a ficar inteiro. Então, eu fui ali, respirei, organizei as minhas emoções para lidar com o meu filho de uma forma mais saudável. O que aconteceu nos próximos copos? Ele tomou a água normalmente. Ele não pediu para trocar o copo, ele não ficou com medo de quebrar. Mas aí tem algo interessante. Lembra que eu falei que os meus filhos são diferentes? Quando ele quebrou, ele assustou. E ele ficou realmente olhando para mim. Meu marido estava cozinhando, eu estava brincando com a pequena na cozinha também. Ele olhou para ver qual era a nossa reação. Meu marido continuou cozinhando e eu conversei com ele.
Outro dia, a Aurora quebrou uma travessa de cerâmica bem grande. E a Aurora, sendo a Aurora, o que ela disse foi: "Opa, quebrou". Ela ainda não vivenciou situações onde ela fique assustada por ter quebrado algo. Ele já viu pessoas quebrando alguma coisa, e aí olha só que interessante. O que que acontece quando o meu marido quebra alguma coisa? Ele se xinga. Desculpa, marido, eu sei que você não vai ouvir esse episódio, então tá tudo bem. Mas a primeira coisa que ele diz é: Nossa, que burro, não acredito que você fez isso. E ele fica muito bravo, muito chateado, enfim, ele é bem todo certinho, né, para algumas coisas. Meu filho já viu isso algumas vezes. Ou seja, ele já espera um determinado comportamento. E a Aurora? Gente, a Aurora é outro ser à parte. Um dia eu vou gravar um episódio aqui com ela, vocês vão ver. A forma como a gente lida com as próprias emoções diante dos nossos filhos também vai impactar na vida deles. Então, nossa, mas eu trato meu filho muito bem, mas eu nunca gritei com meu filho, mas no meu lar tem muito amor. Mas eu me julgo, eu me critico, eu não acredito em mim, eu não me valorizo, eu sou menos do que os outros. O que que esse filho está aprendendo? Porque muito mais sobre aquilo que do que aquilo que a gente ensina, é sobre imitar os nossos próprios comportamentos. Então, esse livro eu super recomendo para quem é psicóloga, pai ou mãe. Quero que você leia Se Aceitando Muito Bem, porque toda vez que a gente lê um livro dizendo como a gente deveria ser como pai ou mãe, a sensação que eu tenho é que a gente se culpa ainda mais. Esse livro traz alguns exercícios e é um bom livro, mas eu quero que você entenda que você não é responsável por tudo que acontece de ruim com os seus filhos. Você é uma pessoa que já foi filho ou filha e que reproduz aquilo que você viveu, que muitas vezes vai pedir desculpa e que com certeza vai errar inúmeras vezes, porque você é um ser humano. Mas eu sei que você está fazendo o melhor que você pode. Então, que você consiga aceitar quem você é e todos os seus erros, para que você ensine o seu filho, sua filha, a praticar a própria aceitação também. Muito obrigada por me ouvir até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!